Oi, oi, oi. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que tá o meu áudio? Estão me ouvindo? Como é que tá? Tudo certinho? Que legal estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Que legal estar aqui com vocês. Maravilha. Maravilha. Show de bola. Que bom, que bom. Oi, oi, oi. Oi, boa noite. Que legal estar aqui com vocês, pessoal. Já vou chamar a nossa convidada de hoje, a Dani. Nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante, bem atual, um tema que eu acho que a maioria do pessoal já ouviu falar, se não vai ouvir falar hoje, que é sobre o burnout. Então vamos lá, vou convidar a Dani para ela se juntar a nós. Vamos lá. Ver se deu certo. Oiê, Dani, deu certo, Dani? Me avisa. Opa, tô aceitando ela aqui. Opa, deixa eu tentar aqui de novo. Eu tô tentando, pessoal. Aê! Olá! Oba! Deu certo! Que Ai, ai. bom, Dani, que você tá aqui. Que bom te receber, que alegria. Ai, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, batendo esse papo aí, tão importante. E vai ser muito Isso, bom. vai ser Estou com ótimo. expectativas. Também, tô bem animada mesmo. Então, eu fiz questão de te convidar para a gente falar sobre esse tema, porque nós estamos encerrando umas publicações que nós estamos fazendo no do Legal Trivial, que é sobre o Abril Verde, que fala justamente sobre a questão da prevenção de acidente de trabalho, doença ocupacional, e nada mais importante do que falar sobre o burnout, que no início desse ano ele foi classificado, vamos assim dizer, como uma doença do trabalho, então ele tomou uma relevância maior, né? Então, eu quis te convidar para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, tentar falar para as pessoas, traduzir um pouco do que seria o burnout, né? Vamos tentar explicar para eles como que seria, falar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista jurídico, né? As implicações, os desdobramentos e tudo mais, certo? Ai, que legal. Certo, vamos lá então, né? E assim, pessoal, quem tiver dúvidas, a gente já, tanto no meu Instagram quanto da Dani, que depois eu vou deixar marcado para vocês, a gente recebeu bastante pergunta, mas se tiverem dúvidas no decorrer da live, podem mandar aí que a gente vai tentar solucionar, né, Dani? O que a gente não conseguir, a Sim, gente com responde certeza. depois, né?
Então Isso, vamos, exatamente. então vamos lá. Dani, como que a gente poderia explicar para o pessoal que nunca ouviu falar o que é o tal do burnout? Do Como que a gente burnout, pode né? traduzir isso para o pessoal? Uhum. Então, assim, de uma forma mais fácil, né, a gente pode falar que é um estresse crônico, né, que está relacionado ao trabalho. Né? Então, assim, se a gente pensa no estresse, o estresse é uma reação natural, normal do nosso corpo. Então, Uhum, vamos pensar lá que a gente vai estar atravessando uma rua, por exemplo. Quando a gente chega, a gente olha para os dois lados, não vem nenhum carro, então eu vou atravessar em segurança. De repente, chega um carro perto de você. E aí, o que acontece? O coração dispara, né? Você fica ali naquela ansiedade. Ai, meu Deus, eu tenho que ir rapidamente aqui atravessar essa rua. Então, o estresse te coloca na ação. Isso é o estresse, essas sensações que vêm no teu corpo e que você, de uma forma, você vai reagir a elas. Aí, quando você chega do outro lado da rua, o que você vai fazer? Respirar e voltou ao normal, né? Opa, uhum, agora já passou, já atravessei a rua, estou em segurança, não aconteceu nada. Então, ok, voltei ao meu estado normal. Esse é o estresse. Então, o uhum, estresse, ele é algo pontual, né? Passou, atravessei a rua, passou. O problema é que, no caso do burnout, existe uma cronificação. Então, assim, esse estado de alerta, essa ansiedade não passa, não volta lá para a homeostase. E aí, você continua com altos níveis de estresse e daí acaba, né, tendo esses episódios de burnout. O estresse em si, ele não é ruim, porque ele nos coloca em ação. Então, se você está no meio da rua, você vê o carro vindo, você vai tomar uma ação. Então, ele coloca você numa ação. Ele garante um bom desempenho, muitas vezes, no trabalho. Então, quando você tem um projeto novo, a gente fica ansioso, quero fazer, quero... Né? Então, dá aquele gás, aquela vontade. O estresse em si não é ruim. O ruim é a cronificação. Né? E quando a gente fala do burnout, é a cronificação em relação ao trabalho, né? Então, uhum. algumas dimensões aí. A pessoa vai sentir, então, uma exaustão muito grande, um esgotamento da energia, porque, né, ela ficou com esses níveis muito altos de estresse, então o cansaço vem mesmo, né? É aquela pessoa que já acorda de manhã e já pensa, ai meu Deus, que horas que eu vou dormir de novo, né? Então sempre tá cansado, pode dormir 10 horas. Não, mas final de semana eu vou dar uma descansada e já retorno no trabalho. Não passa, o esgotamento não passa em um final de semana, às vezes não passa nem nas férias. É Então isso já que eu é ia, algo é isso que que eu queria comentar contigo, porque você mencionou a questão da rua, né? Você atravessou, passou aquele susto, passou. Agora o burnout, ele simplesmente ele não passa, né? ele não Como você passa. falou. Você volta para Uhum. casa, você ainda está naquele estado de tensão. De tensão, exatamente. E aí gera, consequentemente, o esgotamento emocional, né? Uhum, A falta de energia ali, né? Então, distanciamento do trabalho, então é aquela pessoa que faz tudo já no automático, então esse seria um segundo nível, né? Você tá lá no trabalho e você não tá nem com a mente ali pensando naquilo, você só tá fazendo, né? E você vai ter, consequentemente, uma redução da eficácia do trabalho. Né? uhum, Então, eu acho que são essas três dimensões aí que a gente precisa entender, né? Então, muitas vezes aquele esquecimento, a pessoa que ela faz algo no trabalho e repetidamente ela erra na mesma coisa, esquece a mesma coisa simples muitas vezes, mas já dá para ver que ela não está ali engajada, que ela está, né, num momento de exaustão. Então, acho que uhum. essas são as três dimensões, assim, sabe? Uhum. Ô Dani, e quando que a gente pode dizer que se começou a falar mais sobre o burnout? Porque tem muita gente que associa o burnout como algo de agora, né? Que a gente Uhum, começou a vir mais à tona, né? Mas
já tem um tempo que é falado sobre isso? Como que... É recente. A primeira vez que foi falado que um psicólogo né, trouxe isso foi em 1974. Eu acho Uhum, recente, né? uhum, 1981 foi a primeira vez que foi catalogado. A uhum, OMS hoje, a Organização Mundial de Saúde, já incluiu, né, já alertou, mas esse alerta foi ano passado, né, sobre uhum, burnout. E agora uhum, entrou no CID 10, que foi publicado, né, uhum, falando sobre colocando no CID, né, no caso, uhum. o burnout. Mas é algo bem recente que as pessoas ainda têm muita falta de informação, enfim, né, a respeito disso. Porque E antes em não relação se... ao direito, Rê, essa questão da mudança, como que foi? O que você percebe sobre isso? Então, eu te perguntei sobre quando se ouviu falar sobre o burnout, né? Porque a gente percebe que agora tem se dado nome aos bois, certo? A gente Uhum, está sabendo nomear melhor as coisas, porque antes, o que que era? Ah, o trabalhador ele está estressado. Ah, é uma depressão. Só que hoje a gente pode observar que o burnout ele está totalmente ligado ao trabalho. Enquanto você me corrige se eu estiver errada, a depressão ela tem fatores externos, a vida familiar, uhum, algum acontecimento, né, na vida pessoal do indivíduo. Agora, o burnout ele está totalmente ligado às condições de trabalho, né? sim, aham. Então, pode falar. Então, assim, para diferenciar, né, o burnout do estresse, de uma depressão, de uma ansiedade, é justamente a cronificação, né, porque ele dura um longo período de tempo, e Uhum, a questão de estar ligado ao trabalho. Muitas vezes a pessoa pode até, na vida pessoal, não ter nenhum problema, né, estar indo tudo bem, mas uhum, devido às pressões do trabalho, ela começa a ter dificuldade, inclusive em casa, né? Porque acaba isso. que muitas situações, né, é, vão ali trazer consequências para o dia a dia dela em outras áreas da vida dela, né? Isso. E você mencionou com relação ao direito uma coisa que é importante pontuar aqui agora, né? E até foi objeto de uma das perguntas que a gente recebeu. Se o burnout ele é tido como uma doença ocupacional, ele é tido como uma doença do trabalho, né? E tem uns desdobramentos. Quais são? O afastamento do colaborador, certo? Porque daí ele vai ser afastado do trabalho, vai ficar pelo INSS, ele vai receber um benefício previdenciário, de geralmente 15 dias, e a implicação maior é que isso vai ser reconhecido como um acidente de trabalho. Por quê? Porque isso causou a pessoa ela está incapacitada. Uhum, uhum. O mal, o malefício é tanto, o mal é tanto que a pessoa ela não consegue trabalhar. Então, ela está incapacitada do trabalho. Isso, como eu te falei, tem alguns desdobramentos, né? Que é a questão do afastamento, 15 dias. E como, não sei se as pessoas que estão nos acompanhando aqui sabem, tem a questão depois da pessoa ter estabilidade no trabalho. Quando ela volta, ela tem um ano de estabilidade. É como se ela tivesse sofrido um acidente de trabalho, né? Então, E você sabe, Renata, que eu conversei com um psiquiatra e ele falou assim para mim: quando é burnout, eu dou atestado sem dó, eu dou e dou mesmo. é mesmo? Aham, ele falou isso, né? Sim, Então, assim, realmente a pessoa, quando é burnout, ela precisa ser afastada do trabalho, porque ali é a fonte do adoecimento dela. Né? Então, se ela não for exatamente. afastada dali, daquele ambiente tóxico, ela não vai conseguir se recuperar. Então, achei Exatamente. muito Falou tudo. importante, muito interessante essa fala desse psiquiatra aí. E às vezes nem o É. home office ajuda, né? Tem que se Não, desligar mesmo, não, né? desligar totalmente. Se Aham, desligar. se desligar. É. Não, Então, a gente perfeito. pensando assim, né, Renata, vamos pensar um pouquinho quais são os efeitos do burnout, até para as pessoas Uhum, entenderem um pouquinho.
Show. sobre os sintomas mesmo, né? E começarem a identificar, enfim. Então, a gente vai pensar em 3 áreas lá. Eu vou até Uhum. dar uma olhada aqui nas minhas anotações para não esquecer de nada. Então, Perfeito. assim, fisiológico. Uhum. Dor de cabeça, insônia, dores musculares, problemas digestivos, né? A gastrite, o refluxo, enfim. Distúrbio do sono, problemas cardíacos, disfunção sexual. Em relação a emoções, ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima, dificuldade de concentração, apatia, sentimento de impotência. E em relação a comportamentos, então, o absenteísmo, a diminuição do comprometimento no trabalho, a agressividade, isolamento, abandono do trabalho e abuso de drogas. Então, olha só como que é vasto, né? E aí Vasto. existe muita dificuldade em se diagnosticar isso, porque geralmente as pessoas elas não aliam, né, ou não percebem que isso pode vir do trabalho. Então, é uma ansiedade, nossa, eu tô com a minha vida muito corrida, né? É o estresse do dia a dia, né? É Uhum. devido a tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar conta de muita coisa na minha vida. E as pessoas Então, tendem vai, a né, normalizar, né? Elas a tendem a normalizar. normalizar isso, né? Exatamente. Faz Uhum, parte e tudo exatamente. mais. E aí entra a vergonha de se expor, de falar que está em sofrimento, né? De falar que, olha, eu não estou dando conta dessas demandas do trabalho. Isso, para muitas pessoas, é muito vergonhoso falar. E Uhum. aí entra essa questão, né, eu vou dar um jeito aqui, eu vou tentar tomar um remédio aqui por minha conta, para insônia. E aí a pessoa vai remediando, tentando remediar, tentando fazer por ela mesma, e acaba que os sintomas vão se agravando, né? Eu gosto Uhum. muito daquela imagem daquela história do sapo, né? Quando a gente vai colocar um sapo numa água fervente, ele pula, ele não aceita aquela água. Mas no momento que você coloca o sapo numa água fria e você liga e aquela água começa a esquentar, ele fica ali, ele vai ficando até morrer. E assim é muito o caso do burnout. A pessoa ela está estressada, mas ela fica ali, fica ali, fica ali, fica ali, aquilo vai tomando uma proporção tão grande e ela muitas vezes não consegue perceber que ela já está num nível altíssimo e ela precisa de ajuda, sim, ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, né, em relação à questão do trabalho também. Então, é um trabalho aí multidisciplinar que precisa ser feito. Então, muito importante estar atento aos primeiros sintomas, né? Uhum. Aos primeiros sinais. A própria irritação, muitas vezes as pessoas julgam, né? Achando, olha lá vem o irritadinho, nossa, pavio curto. Às vezes pode ser da personalidade da pessoa, pode ser o temperamento, mas às vezes ela está passando por uma situação difícil e ela precisa de ajuda de alguém, né? Sim. Então, o negativismo, o criticismo, enfim, né? E aí precisa ter esse tipo de intervenção aí, forte, E né? você falou uma coisa bem importante, que é a questão dos erros frequentes, né? É algo que tem que ser muito observado pelos gestores, pelos líderes em geral, porque a gente sabe que, como você mesmo falou, o burnout, ele é um processo, ele vai desencadeando, ou seja, não é do dia para a noite que a pessoa vai, pum, tem o burnout, né? Uhum, Então, a questão dos erros, né? Às vezes a pessoa tá careca de fazer, ela tá cansada de fazer aquilo, mas todo dia faz parte do cotidiano dela. E de repente ela começa a ter erros assim absurdos. Então é o momento uhum, do gestor, né, ligar o alerta, falar, opa, tem alguma coisa, tem que ter um olhar, né, empático, né, uma visão para com esse sim. colaborador, né? Porque O o colaborador. olhar a pessoa, né? Uhum, O bem-estar do funcionário, do colaborador, não só o resultado. Então, exatamente. como que está esse colaborador? Uhum, Vamos fazer um feedback, vamos conversar com essa pessoa, o que está acontecendo,
Não é chegar e simplesmente falar dos erros, mas é perguntar o que está acontecendo com você, como que estão as coisas, né? Como que você está no trabalho. Então, ter esse lado cooperativo, orientativo, é muito importante, né? Tanto dos gestores como do RH, enfim, né? Uhum. E eu acho que é um trabalho bem conjunto ali, RH e gestão, sabe? Porque o primeiro passo para a cura, até perguntaram, tem cura para o burnout? Bom, o primeiro passo para a cura é a pessoa admitir que ela está doente, Uhum, certo? sim. E isso é muito difícil, porque é, quando nós falamos de patologias psiquiátricas, tudo que é ligado à saúde mental, ainda é algo que gera muito preconceito. Então, para uma pessoa Sim. admitir, eu estou com Renata, não tô. Agora eu voltei a te escutar. Uhum. E muitas vezes o que nós percebemos é que não temos esse olhar empático por parte dos gestores, das empresas, e quando a pessoa ela não consegue admitir que ela está doente, e muitas vezes ela se vê dispensada, ela não se vê Uhum. tratada, acolhida, mas ela Sim. simplesmente ela é dispensada, porque você não serve mais, você não tá legal, você não tá cumprindo com aquilo que a gente tá esperando de você. Uhum. E daí isso afeta muito a autoestima da pessoa, né? Uhum, E também, assim, é uma questão cultural. A gente está muito acostumado a, a, a ter, assim, essa questão muito ligada ao sucesso, né? Eu preciso ter sucesso profissional. Eu uhum, preciso dar conta de fazer. Se estão me exigindo, se estão me delegando isso no trabalho, eu tenho que fazer. Eu não posso não suprir as expectativas do meu empregador. Eu não posso dizer que eu não aguento, eu preciso aguentar, eu vou fazer hora extra, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, como se isso fosse algo da pessoa, né? A pessoa teria que dar conta de tudo. E às vezes não consegue mesmo, né? Não consegue, não dá conta, porque às vezes, muitas vezes o empregador, né, o gestor, enfim, estão dando trabalho demais para essa pessoa. Não estão nem fazendo as contas e quanto tempo que ela está levando para fazer. Não estão É, participando do dia a dia da pessoa. eu Né? escutei Então é uma, bem. eu escutei uma frase que fez todo sentido. Eu não sei se tu concorda comigo, que uma amiga disse, né? Que onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. É verdade. Então a gente precisa, a gente precisa, enquanto gestor, enquanto líder, ter esse olhar, né? Saber. E Sim, nós, como liderados, como empregados, a gente também precisa se posicionar, né? No sim. sentido, Uhum, eu não estou dando conta, tá difícil e tudo exatamente. mais, Uhum. para que a gente possa ser tratado. Mas vamos lá, É. Dani, você entende que nesse período que a gente ainda não passou, porque ainda não finalizou, né? Questão no período de pandemia, foi quando a gente começou a ouvir mais sobre burnout? Sim, eu acredito que sim. E tem alguns motivos, né, Renata? Então, assim, eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre as causas, né? A gente Uhum, tem várias causas relacionadas ao burnout. Então, primeira causa, se você pensar lá, é a causa cultural, né? Então, e o Covid entrou dentro desse pacote aí. Então, assim, a questão da instabilidade no emprego. Quando o uhum, Covid veio, todo mundo ficou apavorado. Meu Deus, vai vir uma crise financeira, a onda da crise financeira, e aí eu não posso de jeito nenhum perder o meu trabalho. Então eu preciso me esforçar ao máximo aqui, porque eu não posso perder. Né? Então uhum, essa instabilidade no emprego é algo que mexeu muito com as pessoas. Né? Aumento das horas de trabalho, por quê? Uma por conta da demanda, outra por conta dessas conexões que a gente tem com a internet, né? Porque assim, hoje o WhatsApp, enfim, a gente não se desconecta, e-mail,
tá ali na nossa mão. Então, muitas vezes não se é dado o limite que é necessário para você ter o teu tempo, para ter o teu tempo em família, para ter o teu tempo de lazer, porque você sempre está ali conectada e respondendo e vendo e resolvendo pela questão da internet, né? Uhum, E essa falta de limites também em relação ao trabalho mesmo, ao ambiente de trabalho. Então, uma coisa é você pegar, colocar tua roupa, sair de casa e chegar no teu trabalho. Aqui eu estou trabalhando, aí você trabalha, deu 6 horas, ponto. Agora eu bati meu ponto aqui, estou indo para casa, agora é o meu momento de família, o meu momento de lazer. Outra coisa é você estar em casa o dia inteiro. Então, uhum. muitas pessoas até trabalham de pijama, né? Não tem nem o Sim. limite, não tem nem a limitação da roupa. Uhum, Então, para quem trabalha em casa, uma dica que eu dou, levanta e coloca uma roupa de trabalho, porque isso já limita para o teu cérebro que você está entrando agora num ambiente de trabalho, você vai trabalhar, né? E aí uhum. depois você faz uma outra delimitação ali do final desse trabalho, no momento que você vai fazer alguma outra atividade, enfim, para que fique bem claro para você. Mas aí misturou muito, né? Porque daí você está trabalhando, teu filho está chamando, e aí, enfim, olha, né? Foi uma confusão e acho que essa falta de estabelecer os limites, é, acho que É, para muita gente foi bem, bem danoso, assim. eu entendo que nós não estávamos preparados para essa, vamos assim dizer, esse home office, né? Pegou todo mundo de Sim, foi uma surpresa, mudança muito drástica. foi uma mudança muito radical, é o que eu já falei uma outra vez. A tua mesa de jantar virou a tua mesa de trabalho. Então, Uhum, aquele momento exatamente. que você tinha, aquele lugar que antes você ia para desanuviar, que era para esquecer do trabalho, de repente virou o teu local de trabalho, né? Exatamente. Eu tenho até um exemplo, né? Eu trabalhava aqui no ático da minha casa, assistia televisão, trabalhava lá e tudo mais. Hoje eu não consigo ir lá para assistir televisão, porque me lembra o trabalho. Olha. Uhum, uhum. Então, eu não consigo, eu fico aqui embaixo, meu marido fica lá em cima, mas é uma coisa que para mim fica conectada ao trabalho, eu não consigo, não consigo, Aham. né? Então, eu acho que essa questão do home office pegou todo mundo desprevenido, a gente não estava preparado. Achei as tuas dicas fenomenais, eu acho que a gente tem Uhum. que saber separar o Separar ao máximo, trabalho, né? Nem sempre é separar o máximo. possível, né, Rê? Porque a gente é uma pessoa só. Então, dizer assim que você vai desligar totalmente, que você vai Isso. conseguir não pensar de trabalho na tua casa, ou vice-versa, não pensar na tua casa, no teu trabalho, é meio assim, utopia. Mas a gente, no máximo que a gente conseguir, a gente precisa trabalhar bem esses papéis, estar bem definido nesses papéis, para que a gente consiga viver uma vida mais equilibrada, né? Porque senão as coisas saem do rumo. E como é É. complicada essa questão do contrato de tempo, né? Porque, via de Sim, regra, quando a gente está no escritório, a gente está na empresa, a gente vai lá, bate nosso ponto, beleza, sabemos a hora de entrar, a hora de sair. Mas quando a gente está em casa, fica uma loucura, né? sim, A gente geralmente não exatamente. tem hora para nada. E daí Uhum. é o WhatsApp que chega às 10 horas da noite, é o chefe que manda mensagem sábado de manhã. Então, Sim. fica tudo, Fica né? misturado, né? Tudo misturado, Uhum, né? exatamente. E aí também, dentro dessas causas, né, a gente já falou das culturais, tem também as causas do trabalho em si, né? Então, Uhum, é, isso entra nisso que você falou, né, a falta de limite. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser trabalhada também, inclusive em muitas empresas, uhum, ser orientado realmente a questão dos limites. E assim, colegas que são muito críticos, competitivos. Você falou dos colegas preguiçosos, né? Então isso também porque tem pessoas, né, que, meu Deus, não faz nada e aí você tá lá se matando no teu trabalho, olha pro lado,
teu colega lá, né, de boas, assim. Uhum. Isso também é um fator de estresse bem alto, assim, que também é uma causa do burnout. A gestão, quando a gestão é autoritária, quando ela é uma gestão que quer dominar, ela não é uma gestão colaborativa, orientativa, os feedbacks mal dados, então a gente precisa cuidar muito com a maneira como dar feedback para funcionário. Deve ser um feedback que você escuta também como gestor, né? O gestor precisa ter essa escuta, ele precisa entender estratégias técnicas. Hoje existem tantas técnicas de feedback que a gente pode usar. A mais conhecida é do sanduíche, né? Elogia, critica e elogia, mas tem outras, né? Em relação a comportamentos, de como que você fala sobre as expectativas que você tem em relação ao comportamento do colaborador. Existem muitos instrumentos que os gestores podem utilizar, devem pesquisar, devem ser treinados nas empresas para dar esses feedbacks mais assertivos. Perfeito. E outra questão também, Renata, que a maioria das pessoas, né, e a maioria das pesquisas que eu fiz e o que eu vejo na prática, é assim, que o burnout acontece muito em relação a trabalhos que você precisa ter contato interpessoal. Então, atendimento ao cliente, a área de saúde, pessoas que trabalham principalmente, né, com doenças terminais, ou a questão bombeiros, Professores, né? professores também, né? Então, Uhum. são profissões que, por si só, pelo trabalho, já são estressantes. Também precisa ter um olhar mais atento, né, para as pessoas que passam por esse tipo de profissões. E realmente, na prática clínica, muitas vezes eu vejo isso. Muitas pessoas que trabalham nessas áreas precisam de um suporte psicológico. Precisa fazer terapia, porque chega uma hora que a pessoa espana, sabe? Então, precisa realmente ter esse acompanhamento. Eu até ia te pegando um gancho nisso que você está falando, né? Quais são os tipos, você mencionou, né, as categorias e tudo mais, mas quais são os tipos de profissionais que estão mais propícios a desenvolver burnout? Até teve uma pergunta aqui, acho que foi a Roxana que perguntou. E quando é o gestor que desenvolve o burnout, que a gente está muito acostumado né, ao Sim. pessoal. A maioria, na verdade, são gestores, porque são cargos, se você pensar, são os cargos que a gente está descrevendo aqui. Pessoas que Uhum. não têm limite de horário, pessoas que são muito cobradas pela chefia, né, pela diretoria, enfim. Pessoas que, e acho que isso também é um fator importante, que tem a autoestima ligada ao trabalho. Então, para ela, tudo é o trabalho. Não, ela Olha não que tem uma interessante. vida social, ela não tem as outras faces, as outras áreas da vida dela desenvolvidas. Então, o foco dela é realmente o trabalho, né? Então, se eu não vou bem no meu trabalho, se eu não estou dando conta do meu trabalho, então a minha vida, né, se foi. Não tenho mais Uhum. vida. Né? Então, a autoestima relacionada ao trabalho. E aí, E pessoas com baixa tolerância à frustração, por exemplo, pessoas que têm necessidade de controle. Então, uhum, tenho dificuldade de delegar. Eu não consigo delegar. É difícil uhum. para mim ter uma equipe e falar, ó, fulano faz isso, ciclano faz isso. Eu quero ter o controle de toda a situação e eu vou fazer para eu fazer bem feito, né? É o famoso esponja. O famoso esponja, exatamente. Baixa assertividade, tem pessoas que não sabem dizer não. E, Uhum. gente, para dizer não também existe técnica, eu vou falar para vocês. Pesquisem como dizer não. Existem várias maneiras de você dizer não. E o não é super necessário. Só que você precisa saber como dizer esse não no teu trabalho. Uhum. Né? Porque senão você às vezes tá ali, eu acho que essa é a queixa maior que eu escuto em relação ao trabalho, de você estar ali concentrado no teu trabalho, chega fulano, pede isso, eu preciso de tal coisa, aí o telefone toca, eu preciso de tal coisa, como que daí chega um e-mail, eu preciso responder, é urgente. Então são as interrupções,
sabe? As interrupções no trabalho é algo que gera muito estresse. Então, como que eu vou lidar com essas interrupções? Como eu vou dizer um não? Como que eu vou me organizar dentro do trabalho? E tem Perfeito. pessoas que também têm a tendência à negatividade, à irritação, à crítica. Então, também são pessoas que vão ter a tendência a né, desenvolver o burnout. Perguntaram ali antes em relação a mulheres e homens. Esse dado eu realmente não tenho, eu não vou me arriscar aqui a dar qualquer palpite, porque eu não pesquisei sobre dado de mulheres e homens. Eu achei bem interessante a pergunta. É bem interessante mesmo. É. Se a gente parar para pensar, né, a mulher ela tende a assumir mais, eu não sei, puxando Mais sardinha para papéis, o com nosso certeza. lado, né? Mas eu acredito que, eu diria que é meio 50%, sabe? Porque o homem tem uma questão muito ligada à autoestima do trabalho, né? Então o homem, Uhum, assim, ele tem uma questão, se o trabalho não vai bem, o homem, ele cai, né? A mulher uhum, ainda tem outras atividades, ela consegue se virar, mas ela tem sobrecarga, porque geralmente o trabalho dela é duplo, triplo, né? Jornada é muito alta, e assim, a mulher tem uma cobrança da sociedade de que a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. da E isso sociedade e aí dela não é própria, que verdade. ela tem que E dela demonstrar própria. que, apesar dela Uhum. ser mulher, ela pode ser uma boa profissional. Sim, exatamente, exatamente. Então existe uma cobrança e uma autocobrança, inclusive, da mulher, de dar conta de tudo, dar conta de filho, dar conta de marido, e Uhum. né, de todos os papéis aí que a mulher exerce. Então a pressão sobre a mulher também é bem, bem grande. Ô Dani, você entende, você como psicóloga, você entende que é possível prevenir o burnout? Com certeza. Então aí a gente chega num ponto-chave, né? Que a gente precisa Uhum, falar sobre a prevenção. Vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos trabalhar assim. É como se a gente fosse um copo, né? uhum, Cada um tem um tamanho de copo. Tem algumas pessoas que o copo é menor, tem outras pessoas que o copo é maior. E isso vai da individualidade de cada um. E as empresas também precisam, os gestores, né? Enfim, precisam entender, o RH precisa entender que cada pessoa tem um copo, né? Quando a gente liga a torneira e enche esse copo, a torneira seria o nosso estresse, aquela água fluindo, né? Ela está fluindo. As pressões, o estresse do dia a dia vai acontecer, né? Isso é inevitável. Todo mundo vai sofrer estresse e pressão. Então a gente precisa pensar como que a gente vai dar vazão a essa água, como que a gente vai ir esvaziando esse copo. Que furos que a gente precisa fazer nesse copo para que esse copo né, não vaze, não vá para fora toda aquela água, e que daí seria o burnout, vamos dizer assim, né? Então, que limites que eu preciso dar, que vazão que eu preciso ter nesse copo. Então, uhum. primeira coisa, pensando na pessoa mesmo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a empresa, como que a empresa pode prevenir, com que ações que a empresa pode tomar. Mas pensando na pessoa, então, reorganizar as demandas de trabalho, aprender a delegar. Se não está legal, faz uma transição de carreira, enfim, vai pensando em como que você pode trabalhar no teu ambiente de trabalho, como que você deve agir ali e que mudanças que você precisa fazer na tua rotina, seja em dar limites aos horários, aquilo que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Coisas muito importantes em relação a autogerenciamento. Tripé, alimentação, atividade e sono adequado. E não é uma noite de sono, é realmente ter um sono, né, adequado ao longo do tempo, ter atividade física frequente, fazer uma boa alimentação. Acho que isso é o principal e todos nós devemos trabalhar e focar nesse tripé aí. Trabalhar, então, questão das emoções, como que eu gerencio isso, como que eu faço quando eu sinto raiva, por exemplo, o que eu devo fazer com essa raiva que vem? Será que eu preciso dar limites? Será que eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa raiva, né? Enfim, para extravasar?
quais são os momentos de lazer que eu preciso ter para esse copo não, né, para ter esses furos aí nesse copo. Atividades que ocupem a nossa mente. Muitas vezes as pessoas acham que fazer, por exemplo, que sentar na frente da televisão é um descanso. Muitas vezes não é. Já foi comprovado e a gente percebe também muitos diretores, pessoas assim que empresários que fazem aquele lazer ativo. Né? Então, o que que é? Jogar um vôlei, sabe? É algo que te coloca na atividade. Eu já entrevistei uma vez um engenheiro que bordava, olha só. Era a válvula de escape dele. Bordar, olha só que inusitado, né? Então, Não, assim, é perfeito. desenvolver atividades que são aquelas atividades que a gente se doa, que a gente nem vê o tempo passar e que é tão gostoso de fazer. Pensar em como que a gente vai fazer esses momentos de lazer é muito importante. Porque o que que acontece? A torneira, ela sempre vai estar aberta. Às vezes ela vai estar com um pouquinho menos de vazão, às vezes ela vai estar com mais vazão. Sempre vai existir a pressão, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí vai muito, né, de desenvolver todas essas técnicas aí e de aprender como que a gente pode fazer isso de uma melhor forma. Né? E uma das perguntas que a gente recebeu é como o gestor, como a empresa, ele pode identificar que aquele colaborador não está bem. Tem alguma forma de identificar isso? Uhum. Então, E assim, como primeira ajudar essa coisa, pessoa? sim. Então, vamos pensar em relação à empresa, né? As empresas, eu acho que a primeira coisa essencial é ter informação, porque é Uhum, algo muito novo. Então, a gente precisa pensar em treinamentos, em como que fazer os gestores saberem, os colaboradores, porque não é só gestor. Se eu tenho um colega meu que trabalha do meu lado e você vê que ele não está legal, você mesmo, né, pode conversar, ou você mesmo pode falar com o gestor, olha, eu estou percebendo que fulano não está muito legal, será que não era bom a gente conversar com ele, né? uhum, Ou mesmo funcionário para o gestor, ou conversar com o RH, enfim, né? Então, assim, você tendo a noção desses sintomas, você já vai começar a ligar os pontos, né? Então, aquela pessoa irritada, aquela pessoa que está errando muito, aquela pessoa que ela está fazendo no automático. Então, você mesmo vai percebendo no dia a dia e não tem ninguém melhor do que a pessoa que está convivendo ali diariamente para perceber isso. Né? uhum, Então, assim, em relação às empresas, acho que a primeira coisa é informação, né? Agora, tem algumas outras ações que as empresas podem tomar e que são bem importantes, né? Então, primeira coisa, a gente pensar num RH estratégico. O que é um RH estratégico? É um RH que pensa lá desde a contratação. Então, se eu tenho um RH bem estruturado, eu vou ter uma contratação boa. Eu tenho uma vaga, por exemplo, dentro da empresa que você já sabe que a pessoa vai ser muito cobrada ou que ela vai fazer um atendimento ao cliente que não é muito fácil. O cliente vai reclamar, o cliente vai falar alguma coisa que não deve, enfim. Então, como uhum, que eu vou fazer o recrutamento e seleção dessa pessoa? Eu vou, então, pensar um pouquinho sobre as válvulas de escape dela. Então, as uhum, pessoas até ficam, às vezes, se perguntando, mas por que me perguntam sobre meu final de semana, sobre a minha família, sobre a minha religião? Gente, isso é importantíssimo, porque está me mostrando se você tem válvula de escape ou não, se você tem uhum, furo no teu copo ou não. uhum, Então, o RH precisa saber disso. Faz um teste de personalidade, trabalha uma entrevista de competência ali para ver, o funcionário, será que o funcionário ele está apto, né? A entrevista por competência é você chegar e perguntar para a pessoa, olha, que pressões que você já sofreu no teu trabalho, uhum. nos teus trabalhos anteriores. Me conta um dia que você sofreu uma pressão, como que você saiu dessa pressão, o que que você fez? Me conta sobre uma situação que você foi cobrado, que resultados que você deu, enfim.
Então, já na contratação, você já vai ser mais assertivo para evitar de que aquela pessoa sofra algo e a empresa, consequentemente, também tenha consequências em relação a isso, né? Então, recrutamento e seleção é essencial nesses casos. Eu creio, assim, que precisa realmente ser uma contratação muito estratégica. Certo. E pode falar, Dani. Desculpe. E aí, ter, assim, a questão do RH confiável, um RH ativo, que vai olhar para o colaborador e vai perceber que ele não está bem, que vai olhar para o gestor e vai perceber assim, esse gestor está abusando do colaborador, eu preciso dar uma freada. Então, ter um RH também nesse sentido, um RH que a pessoa possa chegar lá e falar, olha, eu não estou me sentindo bem. Sem medo Saber de que esse é retaliação. de retaliação, de não ter o sigilo que é necessário, né? Então, assim, eu penso assim, o RH, ele já é para ter essa formação mais humana, são pessoas, né, teoricamente, que já fizeram uma formação mais humana, psicólogos, gestão de RH, administração, precisam ter esse olhar, precisa desenvolver esse RH mais acolhedor na empresa, para que seja percebido, seja visto essas questões, né? E aí eu achei muito legal a pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, de uma amiga minha, que ela trabalha em RH, ela se formou comigo, a Carol, e ela perguntou assim, ó, que ações o RH pode tomar para atuar na prevenção e apoiar tratamentos sem ser invasivo? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que nesses casos, o RH precisa ser um pouquinho invasivo, sim, sabe? Ele precisa chegar na pessoa e conversar. Mas eu acho que a invasão vai ser assim, muito mais da postura, né? Então, se você, como RH, você chega na pessoa e você orienta, você está ali para ajudar, você está ali para cooperar, você não está sendo invasivo. Você está sendo um RH que está cuidando do bem-estar daquele colaborador. Já aconteceu situações, por exemplo, de empresas que me procuraram por causa dos colaboradores, né? Então, por exemplo, já teve uma situação de um colaborador, não era bem burnout, né? Era outra questão ligada à ansiedade, mas vamos dizer que está mais ou menos no mesmo pacote, né? O colaborador, ele já estava, assim, tendo uma baixa produtividade e ele já estava sendo cobrado pela chefia, olha, você precisa ter um posicionamento, porque senão a gente vai precisar te demitir, a gente não quer te demitir, mas a gente vai precisar, infelizmente. E aí, o que o RH falou, olha, você vai ter que procurar a ajuda de uma profissional. Encaminharam para mim, pagaram as sessões, né? Então, pagaram aí 10 sessões de psicoterapia. Ele foi encaminhado para um psiquiatra, começou com a medicação, resolveu o problema. Hoje está super feliz lá na empresa. Né? Outra situação também, o funcionário pediu demissão, não aguento mais, preciso, né? Não dá mais para mim esse trabalho. O RH chegou assim e falou, olha, eu não peço demissão ainda, me dá uma chance, vai lá e faz psicoterapia, a gente paga as sessões para você e você continua aqui na empresa. Foi. Né, entendeu a lá. importância dessa pessoa para o time, exatamente, certo? Exatamente, né? Entendeu? Viu ela como uma pessoa, como um bem valioso ali dentro da organização e trouxe todo esse apoio, esse aparato, né? Olha, eu tô te dando aqui sessões de psicoterapia e deu o caminho, né? Deu o caminho, perfeito. Olha, faça isso. Então ali a gente trabalha as habilidades, a gente trabalha trauma, a gente trabalha... E pronto, a pessoa já consegue, né, lidar de uma outra forma com as situações que ela está vivenciando. E Dani, não sei se tu acompanha, mas assim, nas empresas hoje tem algo que está muito em voga, que é a questão do compliance, né? Até eu vi alguns comentários aqui, técnicas de compliance, porque o compliance ele ajuda a prevenir tudo isso, né? Tendo, por exemplo, um código de conduta, onde lá vai estar definido, por exemplo, a questão do trabalho, o horário de trabalho, teu horário de trabalho, né? Vai colocar aquele limite do tempo, vai ter um canal de denúncias
né, onde o colaborador ele vai se sentir à vontade para denunciar qualquer tratamento desumano, vamos assim dizer, sobrecarga de trabalho, algo assim que de Uhum. fato funcione, né? Porque, Sim, para mim, o que eu vejo é que é muito da questão do contrato de tempo, sabe? Hoje a gente está cada vez mais sendo invadido no momento em que a hum, gente deveria estar descansando, né? Então sim. Uhum. a gente não tem como esvaziar o copo, Sim, né? Então, aham, exatamente, porque não tem nem tempo para esvaziar, né? Porque uhum. trabalha muito mais do que 8 horas por dia. E aí você posta Então, lá 11 horas da noite, estou trabalhando, e o teu chefe ainda vai lá e curte. Ah, legal. é, Nossa, que show de bola, exatamente. né? Mudar a postura, né, Rê? A gente precisa mudar essa postura aí do Precisamos, trabalho, precisa mudar, precisamos. precisa haver uma mudança. Por isso que está acontecendo esses casos, né, tantos casos. E aí também as empresas podem pensar também nesses momentos de lazer. A própria Uhum, empresa pode proporcionar isso para o funcionário, né? Seja uma ginástica laboral, seja uma massagem, seja uma festa, uma confraternização. A própria empresa pode criar mecanismos, lugares dentro da empresa de descanso, é, uhum. treinamentos ao ar livre. É, nossa, tem tanta gamificação, né? Hoje tem muito treinamento em relação a isso também, né? Então, assim, fazer algo diferente para o funcionário, para realmente tirar ele desse foco do trabalho e promover que ele experiencie outras coisas, tenha outros momentos, né? A própria Uhum. recompensa também, enfim, tem muitas coisas que dá para fazer. E se falando também na questão do gestor, eu acho que é muito importante gestor que não sabe delegar, gestor que não sabe dizer não, gestor que está sobrecarregado, a empresa pode e deve contratar um serviço de coaching. Uhum. Coaching, gente, precisa. Esse coaching que faz o tripé empresa, coach e o coach, né, no caso o gestor, o diretor, enfim, é o coach que mais dá certo, né, porque você faz ali um trabalho que, nossa, fica maravilhoso, dá muito resultado. Então as empresas devem investir também nessas questões ligadas ao trabalho, né, do coaching. Vale Tá muito, muito a certo. pena mesmo. Né? Dani, então só para finalizar, eu queria te agradecer demais. Ó, o tempo voou. A gente Vou, sabe né? que quando é bom é porque voa. Meu Deus, já Ai, tem Rê, eu quase preciso uma hora. só falar mais uma coisinha que Fale, não posso fale, deixar de fale. falar. Que Vamos é o lá. seguinte, eu fiquei sabendo, que acho que isso é bem rico para quem é empresário aí, fiquei sabendo de uma empresa que se chama Auster, que eles trabalham justamente com a prestação de serviços nessa área. Então, quando o funcionário tem uma crise emocional, quando o funcionário está passando por uma mudança, quando o funcionário entra em depressão, enfim, ele tem acesso, ele pode ligar para essa empresa, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele liga para lá e ele vai ter, então, todo o suporte ali para solucionar, né, ou pelo menos para orientar ali a pessoa nessas situações, o funcionário e a família. Então, acho que vale muito a pena Muito para quem quer ter interessante. uma ação de prevenção na empresa, de dar uma pesquisada. É, porque a É família, isso. querendo ou não, é atingida, a gente sabe. Sim. Uhum. Dani, eu queria te agradecer demais, demais Ah, mesmo por você ter imagina. topado Obrigada pelo participar. convite, Foi Renata. muito bom. A gente respondeu algumas perguntas, né, ao longo aqui da live, mas as que não foram respondidas, pessoal, por favor, reenviem para a gente pode ser no Instagram do Legal Trivial. Tem lá o Instagram da Dani, a Dani fala bastante sobre autoestima, que eu acho que é alguma coisa que a gente tem que estar bem Uhum. tem que ter tem que estar firme na gente, né? Porque a Sim, autoestima sim. é tudo nesse mundo. Se a gente estiver bem com a gente vai bem no Com trabalho, a gente vai certeza. bem na vida e tudo mais. Uhum, E o exatamente. tema assim, é muito rico. Eu sei que você tem muita coisa aí para. Tem o teu nenezinho, já estou meio que escutando ele aí, Sim, já mas tá na hora do sono, mas mas eu ele quero te aguenta. agradecer demais e quem sabe em breve a gente marca uma segunda parte. Mas foi Sim, com sensacional, certeza. foi muito bom estar com Ai, você. obrigada, Rê. E Obrigada pelo convite. Foi muito bom mesmo.
E Muito bom pessoal, estar com pessoal que você. acompanhou, que nos prestigiou, também quero agradecer. Muito, muito obrigada. Vou salvar a live e vamos nos falando. Gente, fiquem com Deus, Isso bom aí. descanso a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Tchau.